Dona Maria, tudo bem? Tudo bem. Bem, seu Lorival? É, tudo beleza. Bom. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso bate-papo, hein? Vai ser muito bom, com certeza. Jardim Morada do Sol, 45 anos de história. No coração de Indaiatuba há um bairro que se destaca. Morada do Sol, 45 anos de história e tradição. Um lugar onde o sol sempre brilha e a hospitalidade é a marca da comunidade. Aqui tem paranaense, mineiro, baiano e paraibano, pernambucano, gaúcho, alagoano e gente do Piauí também. Um bairro que abraça a diversidade e a cultura, onde todos se sentem em casa com amor e carinho. Morada do Sol, o bairro do amor, onde as pessoas se encontram e a amizade é a lei. Com Hélio Ribeiro sempre empenhado pra comemorar o aniversário com alegria e harmonia. Olá pessoal, vamos lá para mais uma entrevista dos 45 anos da Morada do Sol. Hoje vou começar tomando um café. E esse café é de paranaense, paranaense não, né? Arceburgo, Minas é Paraná? Minas. Ah, esse café é mineiro, melhor ainda. Hoje nós vamos conversar com a Dona Maria, seu Lorival e a Nalva. Dona Maria lá de Arceburgo. O senhor é de onde, seu Lorival? Tô do Ceará. Ceará. E você, Alto Nalva, São José. nasceu onde? Nasceu em Monte Mora, aqui pertinho. A gente vai falar um pouquinho da história deles aqui em Indaiatuba, de onde eles vieram, por que eles vieram pra cá. Nas conversas aqui, de bastidor, né, que a gente faz um bate-papo antes, a Dona Maria falou que ela nasceu lá em Arceburgo, depois só foi pro Paraná, Dona Maria. Sim. Que ano foi isso, a senhora lembra? Ah, não lembro bem não. Tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, 8, 9 anos. quando eu fui embora. E por que só foi lá pro Paraná? Os pais que quiseram ir? Na verdade só não tinha muito o que querer, né? Com Não. 8, 9 anos não dava pra... Ah, eu não quero ir, pai, eu quero ficar aqui em Arceburgo. Não. Não, mas eu lembro. Nossa, faz muito tempo, né? Aí foram pro Paraná? É, nós foi para uma fazenda lá. Eu sei que meu pai trabalhava na fazenda, mas depois nós veio para Goerê, né? Que era a cidade. Mas... Em Goerê trabalhava na roça? Não, em Goerê não. Meu pai já acho que... Meu pai nem lembro mais em Goerê. Depois eu casei e vim pra cá, logo meu pai veio atrás também. Veio morar pra cá também? Veio. A gente fala assim porque a grande maioria das pessoas que a gente entrevista sempre trabalhou na roça. E principalmente quando foi pro Paraná. E aí até eu fiz uma pergunta na conversa, assim, ué, mas não tinha empresa, não tinha outra coisa, só roça. Mas tinha, né? É, Tinha os mas- comércios, tinha Então, as mas eu lembro- cerealistas. Eu lembro que nós colhia algodão, minha mãe e tudo, nós colhia algodão naquela época. Colhia algodão. É. E como que era essa colheita de algodão? Ah, Conta pra nós, como que fazia Ai, pra não colher sei. algodão naquela época? eu sei, Na mão. na mão, né? A gente machucava tudo os Colocava dedos um, assim, ó. colocava um sacão assim nas É. costas, ia catando algodão e colocando naquele saco. Mas na Minha cintura. mãe- Lá na cintura. Agora ia pegando aqui e aqui, ó. Minha mãe era a primeira, já pegava, eu lembro que a minha mãe pegava assim a fileira e ia embora com aquele sacão arrastando, cheio de algodão dentro. E Nossa, depois pesava por arroba, né? pesava, é por arroba. Tanto de 15 arroba que quilos, nós ó, colhia por 15 dia. Né? Eu fui pra Goiorê, eu devia ter uns 8, 7, 8 anos, que eu nasci no Paraná também, eu nasci em Nova Olímpia. Mas eu fui criado em São Silvestre, uma cidadezinha pequena. Até engraçado que eu fui conhecer, ouvi falar de Moreira Salles aqui. Como a gente ia de ônibus, o meu padrasto ia vender carro, a gente nunca parou em Moreira Salles.
eu fui para Goiôerê uma vez, por isso que eu falei do algodão. E eu lembro que naquela noite que a gente passou lá, a gente dormiu dentro de um paiol de algodão. É assim mesmo. Imagina uma criança de 7, 8 anos, aquele escuro, aquele breu, porque não tinha luz na época, né? Era só lamparina. Era lamparina, mesmo, né? Era. E aí a gente E imagina... lampião, né? E lampião. Fico pensando hoje, né? Que a população também aumentou demais. Hoje uma colheita de algodão não é feita dessa forma mais, é tudo com maquinário. Aí as pessoas trabalhavam na roça, na lavoura de café, era tudo na enxada. Eu já trabalhei na roça aqui também. Então na minha época aqui eu arruava café. O que é arruar café? É você pegar o mato de lá e trazer para o meio e fazer aquela leira para limpar o café. E depois quando você for colher, se não for no pano, ele vai cair no chão. Aí você vem com o rastelo. Minha mãe rastelava e eu abanava café. Minha mãe rastelava e eu abanava o café. Aí eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu ia aqui, 17 anos. Eu era magrinho, pesava nem 60 quilos, estou com 86 hoje, pesava 60. Eu não aguentava carregar um saco de café cheio para levar até o carregador. Colocava meio saco e depois levava para o carregador para poder encher o saco e deixar lá para a hora que vinha o trator levar o café. Então a senhora lá no Paraná só colheu o café junto com a sua mãe? Também. E a sua mãe era rápida no café? Não, algodão. Era rápida no algodão? Também. Era, minha mãe, nossa. Minha mãe cantava. Eu fui para catar algodão. E eu sei que chegava tarde, os dedos da gente estavam tudo machucado, né? De catar, que aquilo lá é seco. É porque na verdade você pega aquela parte onde tem a casca dele, né? Você puxa o algodão, mas tem a casca. Na roça acontecia isso quando eu colhia café também. Chegava em casa, a mão estava tudo cheio daqueles trepinhos do café, de você fazer assim, ó, puxar o café. E o senhor, seu Lorival? Eu fiz tudo isso aí também. Eu lembro que lá no sítio do Mar, no sítio, meu pai tinha um boteco lá. A primeira geladeira que meu pai comprou era querosene. Querosene? Eu nunca ouvi falar. Geladeira, querosene? Ela tinha um negócio que nem carro, um negócio de... Por baixo você enfiava um tanque, aí um pavio redondo, aí põe fogo ali. Nossa, essa eu não vi também ainda não. Meu pai, a primeira geladeira que eu lembro hoje que ele comprou era querosene. Ele tinha um boteco lá na fazenda lá, e ele punhava refrigerante para gelar, ele fez uma caixa no chão com cimento, enchia de sal grosso e punhava refrigerante dentro para esfriar, né? Com esse calor, né? E depois ele comprou essa geladeira, a querosene. Que ele enchia, isso comprava antigamente, aquelas latas de 8 litros, querosene cheia. Aquilo dava o mês inteiro lá. Gelava não para caramba, bicho. Na lamparina eu sabia, agora geladeira, querosene, você sabia não? A querosene, aqui não tem um fonte, que eu era molecão, que eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, mas a querosene. Você já trabalhou na roça também, não? Não, mas eu sou filha de lavrador. Lavrador. Meu Não pai, tem jeito, todo mundo tem um pezinho na lavoura, né? Sim. Meu pai, a primeira geladeira que eu lembro que eu comprei era querosene. E aí vocês foram para o Paraná, a senhora foi para o Paraná, para Goiôerê. O senhor já morava em Goiôerê quando ela foi para lá? Quando ela O foi, senhor nasceu no Ceará, foi para o Paraná quando? aí foi para quando eu fui para o Ceará, quando eu fui para o norte, eu tinha 2, 3 anos. Eu morei naquela região de Moreira Salles, Certo. Marilu, você conhece aquilo ali, não Pai conhece? dele- Sei, eu já ouvi falar, nunca fui em Moreira, passava pela rodovia, Então, passava perto. Meu pai, quando veio do norte, acho que 51, 50, ele foi para lá, derrubar mato, mexer com lavoura. Ele criou nós lá. A minha mãe também foi essa época para lá, que meu avô era de Minas, foi para lá nessa época. Meu pai criou nós lá, depois meu pai, né, trabalhava na roça, aí tinha fazenda Moreira Salles, você ouviu falar da fazenda Moreira Salles, que era Sim. café. Meu pai tinha um boteco lá, ele trabalhava de roça de dia e de noite abria um boteco de tarde. Eu era trabalhador. E vocês se conheceram lá no Paraná, Dona Maria? Em Goiôerê, né? Goiôerê. Goiôerê. 75. Nós casou em 76, 70, mas mas nós conheceu namorou quando? uns 8 anos, né? Por aí. 8 anos pra Uns aí. 8 anos depois. Eles são mais de 60 anos juntos. Ah, já. E aí vocês, aí o senhor veio pra cá. Por que vocês vieram aqui pra Indaiatuba? O senhor já tinha um parente aqui, não? A minha irmã que morava aqui. Aí eu trabalhava no Barreirinho, Goiôerê, tem uma cidade, um patrimônio chamado Barreirinho. Eu fiquei um ano lá tocando lavoura com os primos meus. Aí foi em 75, deu uma lavoura, deu muito algodão, eu mexi com lavoura de algodão, mas não deu preço. Aí eu morava lá com eles lá e eu resolvi passear aqui na casa da minha irmã, cheguei aqui, gostei. Sabotei lá, peguei o galo e vim embora pra cá. Ele já morava Pegou o com a galo tia. sozinho? O galo foi na mala. É, então, mas veio sozinho, pegou o galo, veio sozinho e deixou ela? Não, ela tá namorando ainda. Só Ah, namorava. só namorava. Namorava ainda. Não sei como que ele Aí o senhor voltou ficou lá, quanto né? tempo aqui, sozinho? Não fiquei, não, solteiro, fiquei 6 meses. 6 meses? Eu vim pra cá em setembro, quando foi em janeiro, fui casar.
Aí Dezembro só foi pra lá. foi pra lá, casou, O aí alemão trouxe ela embora. tinha dinheiro para fazer o terno. Isso, ó, a festa quem fez foi o sogro. E trouxe ela embora. Eu não fiz nada não, não tinha nada. Mas chegaram a matar um boi na festa ou não? Tem nada, Não Hã? fiz nada, era frango lá, era frango e leitoa. Era que tempo era... As mandioca. festas do Paraná, que tempo era leitoa, frango assado, não era assim. Eu gostava de ir pro Paraná, acho que até Tudo forno. Até- Forno a lenha. Até 1991 eu ia todo ano para lá, porque meus avós moravam lá. Né? E eu tinha uns parentes, depois eu não fui mais. Mas o que eu gostava? Primeiro que era uma comida gostosa, né? Que era frango caipira, era leitoa. E eu gostava de acompanhar a Folia de Reis também. Ah, é. Geralmente quando era dia 6 de Meus janeiro, pais também a gostavam. chegada da Folia de Reis era uma festa muito bonita, era no campo assim. É. Tinha aquelas mesas lá, macarronada, frango, eles iam cantando e ia ganhando e ia fazendo lá. E eu gostava muito de ir também, porque na época tinha roça lá. Então você ia comer da roça, você tinha mexerica, laranja, melancia, melão, mamão, tudo que você imaginar você tinha na roça. E era gostoso. Depois de 91, acho que foi a última vez que eu fui, ainda tinha. Agora não tem mais nada, é só Acabou. ou é pasto, ou é soja, ou é cana. É isso aí. Café não tem Acabou mais. tudo, acabou tudo. Café é mais aqui pra mim. Aí só veio pra cá em 76 com a Dona Maria. E vocês foram morar onde quando chegaram aqui? Eu morei com o tio meu ali na... Você não tem no Campo do Galo? Sei. Ali em frente, ali, meu Gonçalo ali, eles eram muito conhecidos aí. chama tio Gonçalo, ele já morreu. Ele tinha os cômodos lá, ele não botou 2 cômodos para nós, 2 cômodos. Nós morávamos em 2 cômodos, a cozinha E a- bem pequenininha e o quarto, Quarto. só. Aí foi voltando, né? E a época que vocês moraram com a irmã? Você morou com a irmã também, né? Ele Não, eu vim sozinho. veio Certo. sozinho, morou com a irmã. Aí quando eu casei, Mas quando nós casou lá, dia 17, acho que com 3 dias nós veio embora. Na casa, Já foi, nós tinha um fogão, a cama, só e um jogo de panela. cheguei que aqui, tinha fui comprado, comprar, só, fui mais comprar nada. móveis ali, sabe onde tinha uma casa de móveis ali, onde era o NSS antigamente, não sei se você lembra. Ele né? comprou tudo Aí eu usado. comprei tudo Só o usado, fogão fiado era lá, meu novo. tio foi lá e avalizou pra mim lá. Naquele dia eu dormia até no chão. Aí os caras já trouxeram a cama lá, tudo usado. Aí você trabalhou na Judite, Trabalhei lá 5 anos e 8 meses só à noite. Lá. só à noite. O senhor disse que você trabalhava à noite e assim embora o senhor chegava e ia trabalhar em outro lugar ainda. Ali nessa, sabe aquela capa ali, a primeira casa dessa capa ali? Sei. Ali a Lima ali? Ali eu cavei a licença ali, doidado ali. Pra fazer Na mão, né? Ali é. picareta e enxada. Saí 5 horas do serviço, ia em casa tomar um café, trocar de roupa. Ia lá na obra, os caras punhavam um quadro no chão assim, tudo marcadinho, riscavam com a picareta. Você pegava um enxadão aí e ia acabando. Tinha lugar aqui onde passava os caminhões com material, você tinha que cavar um pouco a picareta e jogar água para não você cavar que a picareta bater ela lá pra cima. Não tinha aquele, como que é o nome daquele tratorzinho Bobcat, não? Antigamente não tinha essa Aquele coisa não. Bobcat que eles vai lá e puxam a terra. Você não tinha Não. Bobcat naquela época? Hoje tem, antigamente não. Eu já trabalhei de servente Não, ué. e na minha época, quando pegava esses pedaços duros, o senhor conhece trado, né? Sei. Aquele negócio que vai rodando assim Sei. para facilitar. E concreto, massa e concreto, tudo enxado, não tinha vitoneira, nem vitoneira tinha na época, Nada, né? não tem nada. Você quer saber de uma coisa? Eu trabalhei no Paraná em sacaria, também sacaria. É tudo na mão do braço. Hoje em dia não tem mais Os armazéns, as pedras esses blocos lá, é da altura disso aí, ó. Cada aí. Para subir a escada com o saco na cabeça. O dia inteiro. E para tu descer, cai lá em cima, solta o saco embaixo, você pegar embaixo e cair no chão, não estoura o saco. Saqueira é isso aí. Já tem muito tempo isso aí. Na verdade, Porque você pega, hoje- você pega, quando você pega, espalma e coloca na cabeça. Cabeça né? mesmo. Hoje é tudo esteira, hoje é tudo empilhadeira, não tem mais esse negócio mais braçal mais. Sei. Ó, hoje derrubado era tudo no machado, na foice, essas coisas aí. Hoje é tudo na motosserra, maquinário, tudo. Maquinário pesado. Eu batia feijão, soja, eu batia tudo no camão, você sabia camão, né? Eu sei, conheço. Batia arroz, Arroz, na né? banca, na Eu banca. lembro que arroz Eu fiz eu tudo também isso aí. ajudava. Pinga aqueles fechão nas costas assim, ó. Eu também falei esses dias, né? Naquela época que você escolheu arroz, era tudo na mão, o Batia na feijão mão. era tudo batido, mas a população também era bem menor. Se a gente tivesse naqueles tempos hoje, não ia faltar comida, você não ia dar conta de fazer comida, ter comida para todo mundo. Hoje é tudo maquinário, hoje ninguém colhe café mais na mão, Ah, não é tudo máquina que colhe. Na mão, tudo na mão. E aí em 76 vocês vieram para cá, então vocês conheceram aqui quando era fazenda ainda. Era fazenda, essa fazenda. Tinha Vocês vinham para colônia. cá ou não? A colônia ali do outro lado, Tinha um colônia. monte de casa da colônia da fazenda. É. Porque
Porque demorou para derrubar as casas velhas que Aí tinha ali, né? tinha uma capelinha ali e tinha um curral ali que era de... A igreja ali era uma capelinha, metade disso aqui, ó. A igrejinha ali. Olha o tamanho que é a igreja. E aí o bairro foi lançado em 79. O pessoal começou a comprar os terrenos. É. O decreto saiu em 80. O que acontecia também é diferente dos tempos de hoje? Hoje, para se aprovar um loteamento, demora de 3 a 4 anos. Porque você tem que fazer todo um trabalho, tem que ir para o Grapoab. Hoje você não pode mais entregar um empreendimento sem infraestrutura, tem que ter asfalto, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter um espaço reservado para a escola, tem que ter um espaço reservado para institucional, se precisar construir um posto. Naquela época não se exigia nada disso. E o rapaz, o senhor que fez aqui, que é o Elia Jorge, foi empreendedor da época, ele foi muito ousado. O Clem Ferrari também foi ousado. Porque se a gente for entrar aqui no médio, falar dos prefeitos, a gente vai sempre, e as pessoas sempre vão se lembrar do Reinaldo Nogueira, porque ele é o mais atual, foi ele que promoveu essa mudança na Morada do Sol, foi ele que promoveu essa mudança na cidade. Mas a gente não pode esquecer daqueles que passaram também, porque as épocas são diferentes. E o Clem Ferrari teve essa coragem de autorizar, porque se eu não me engano, hoje são mais de 18 mil residências na Morada do Sol. Porque os terrenos podem ser desmembrados, então muita gente desmembrou os terrenos, foi o que facilitou também para as pessoas, porque elas podiam comprar um terreno, dividir no meio. Mas nós que não fizemos isso. Dividir no meio, fazer a casinha deles. Lá embaixo foi assim, eu e meu irmão fizemos assim, compramos nós dois. No caso, Medo de não conseguir pagar. medo de não conseguir pagar. Então foi muito ousadia deles fazer esse empreendimento. E para vocês que estavam vindo do Paraná, para vocês que não tinham medo, preguiça de trabalhar, vocês tinham trabalho aqui na Iama, na Cobrec, acho que na Filtrosman, nas empresas aqui. E o terreno era vendido de forma facilitada. Vocês comprou parcelado o terreno? Parcelado. Os carnês tá por aí. Tá Os guardado. tamanhos, cara. Tem outro guardado aí. Tem carne guardada aí. E aí você comprou o terreno e como foi para construir a casa? Como o senhor construiu? Fala para nós. Não, o negócio é o seguinte, eu comprei o terreno do meu irmão. Falei, vamos comprar um de nós dois. Você fica metade com a metade. E nós fomos fazendo devagar. Naquela época ele trabalhava também na Judite também, depois saiu, depois ele entrou na Mercedes. E eu saí da Judite, naquela época, eu fazia os pouquinhos ali no fim de semana ali. Eu morava eu trazia ferro na bicicleta lá da Bicicleta, lá da Tejuíza, ele amarrava os ferros atrás. Fazia e marmita vinha. domingo de manhã, vinha ficar aqui o dia inteiro e ia embora de noite. O meu pedreiro, eu arrumava um pedreiro aí por aí para trabalhar no fim de semana para mim. E foi a luta assim. Aí quando eu saí da Judite, pedi para mandar embora, foi difícil mandar embora, não queria mandar embora, perdeu um fracasso e mandaram embora. Aí eu empreitei, peguei um pedreiro, meu cunhado tinha bar lá na Califórnia, eu peguei um pedreiro, paguei pelo mês 30 dias e eu entrei como servente. Falei, a obra é minha e eu vou servente, eu estou acompanhando a obra e daí não a obra. Aí o cara pegou, e meu irmão nesse tempo saiu da firma da minha casa na Mercedes, e ele não ajudou na obra, ajudou com dinheiro, fazia parte, ajudava a comprar material, e eu, 30 dias o cara levantamos 2 cômodos, 3 cômodos cada um, por enquanto. Levantou, pusemos a laje, tudinho. A hora que o dinheiro foi acabando da firma que eu trabalhei, aí eu falei, agora eu tenho que parar e arrumar serviço, né? Aí eu estava lá fazendo bico também na época, fazendo bico lá também. Eu estava às 7 horas, saía meio-dia, mexendo, descarregar a carreta de madeira, o tampo era brabo. Fazer entrega. Tudo bravo, né? Fazer entrega no Vale da Laranjeira, fazer esses regiões de Polar, Vale da Laranjeira, Taísi, Tupé, esse lugar, e eu virava tudo, caminhão. Aí, quando deu na laje, eu parei a obra, fizemos o contrapiso. O irmão dela estava, naquela época, mudou para cá, ele rebocou lá dentro, e mudamos no contrapiso, igual tá aí, ó. Entremos lá sem vitrô, sem nada vidro, aí, sem vitrô, sem nada. Mas o senhor não colocou piso, não colocou vitrô, não fez Mas não telhado, tinha- nada? Não tinha dinheiro, tinha que ser do aluguel, porque você tem aluguel, mas Eu sei, eu tô brincando. Como é que você É fazer? porque Pagar naquela, aluguel pro cliente, naquela né? época, Nós ficamos um tempão com Seu papelão Lorival, assim, ó. no a gente vitrô. veio embora de Itu pra cá em 85. A gente não tinha casa lá. Minha mãe sempre trabalhou com comércio. Então eu sei que a gente tinha um bar lá na rua Itu, lá no Alberto Gomes. E a gente saiu de lá, veio pra cá, começamos a pagar aluguel ali perto da 55, aqui, na rua de cima. Perto da 55, isso em 85. Aí minha mãe conseguiu comprar um terreno, eu que ajudei inclusive de servente, de pedreiro. Meu padrasto era pedreiro.
Eu e minha mãe, que fomos servente dele na primeira casa, que a gente construiu para mudar para dentro. Diferente dos dias de hoje, que a minha filha, tem uma filha mais velha, que ela é casada, comprou uma casa, financiou, mudou para casa tudo prontinho. Naquela época não tinha isso, né? A gente precisava entrar para dentro, independente de ter terminado ou não. E o que acontecia muito na época, não sei se aconteceu com o senhor, que a gente não tinha, quando você não fazia telhado, não tinha a qualidade que tem hoje. Então você tem as vedações muito mais eficientes. Então você fazia a laje e você tinha que molhar essa laje um dia depois, 2 dias depois, e dava muito vazamento, né? De repente você estava dormindo e começava a chover, você tinha que pôr uma vasilha lá porque estava pingando água. Não, vazamento, dá vazamento. Até conseguir terminar a casa. E o terminar às vezes não era fácil também. Não, o acabamento é pior ainda, né? Começar não é tanto, o acabamento que é difícil. Se quiser fazer uma coisa mais ou menos, com material bom, coisa, não tem condições. Então o cara que pagava aluguel naquela época, ele tinha que, para ele construir uma coisa, tinha que sair do aluguel para poder construir, senão não conseguia fazer. Aí o senhor vinha de lá da Tejusa, que é lá na 3 de Maio, para cá para construir. Tinha asfalto de lá para cá ou também era ruim a estrada? Porque O asfalto aqui não tinha asfalto. Não, o asfalto era só ali embaixo, ali na subida ali, ali perto do hospital ali. Pra cá tudo era chão. E quando tinha o riozinho aqui embaixo? A primeira vez que enchia, passava por cima da ponta ali. Eu não chego na nossa casa ali, que é a minha casa ali pertinho ali do Parque Lógico, na rua 2. Mas dava enchente ali. Dava né? enchente ali. E o senhor fazia compra onde? Tinha mercado aqui no Morado do Sol ou não? Na época era no Cato, né, velho? É, no Cato, mas Mas era no no Cato. cato nós fazíamos. O Cato ano passado fez 50 anos, né? Então já tinha Cato naquela é, época. mas Saiu fazia. junto com a Secap praticamente. A Secap acho que tem, não sei se é 49, 48, a Secap é um pouquinho mais velha que a Morado do Sol. Só no É? Cato, né? É porque quando nós chegamos aqui, nós fomos morar ali pertinho do cato, né? Então nós ia mais no cato, né? Vila Brizola ali, aquela Vila Brizola ali, aquele homem que tinha ali, eu que morava ali na Vila Brizola. Tá Depois, ali onde era dentro do Rapadão do Campo do Galo, Lembra? nós morávamos ali em frente. E domingo, até à noite, tinha aquele rapadão lá de jogo de bola. Tinha um rapadão lá do Galo, tinha um rapadão hoje onde é o shopping, que era em frente à Filtrospan. Onde é a escola Tinha um família. rapadão aqui onde é a igreja, a Testemunho de Jeová, não, igreja sua lá. Universal, tinha um rapadão ali e tinha um rapadão lá onde é o João Pioli. Naquela época não tinha campo gramado. Não, é tudo chão. Jogava tudo no chão barro batido. mesmo, no barro mesmo. E o senhor sabia que hoje deve ter mais uns 10 campos na cidade? E tem gente que às vezes o cara reclama da grama do campo. Mas nunca jogou bola num rapadão. Naquele tempo eu jogava bola, Eu gostava de bola, era ruim de bola, mas eu gostava de bola. Só atrapalhar os caras então. Mas ficava o dia inteiro. Jogando de bola. Gostava de jogar bola. Vixe. Hoje não aguenta nem. Levei lá nem no Paraná, meu pai, quantas vezes foi buscar eu de cinta lá no campo. Meu pai não gostava de jogo. E eu não gostava mais, ele ia buscar eu. Viu? E aí quando vieram os filhos? Os filhos nasceram em que época? Nasceu. O Alessandro nasceu em 77, que acho que é, né? 77, ali no Califórnia. No Depois, Califórnia. quando nós mudamos para cá, nasceu o caçula, que já tem 40 e tantos anos. Mas então foi assim. Aí a vida. Ele é de 82. 82. Naquele tempo os homens, a mulher tinha trabalhado, não, vai aos moleques, vai aos Nunca filhos. trabalhei aqui, porque ele não deixava. Não, tinha que ir a casa. Hoje eu vou para todo lado. Hoje ela vai ao Meu filho. Deus. Hoje ela vai ao filho. Viu? Ele não deixava, tinha serviço para escolher. Aquela Não é que época. deixava, quem que eram os moleques, filho? Ah, não, mas eu tinha só um e. Era uma época diferente. É diferente. Não, Eu ia ajudar meu sogro a fazer umas blusas de lã ali pertinho. Eu tinha que ir lá na irmã dele pegar a Marli, que era desse tamanhozinho, para ir comigo, para mim não ir sozinha. Aí eu falo, hoje eu faço. Viu, naquele tempo as normas eram essas. O meu sogro também, a esposa deles, hoje já são falecidos, mas a esposa dele também nunca trabalhou. E ele nunca trabalhou, na época quando vive, ele nunca trabalhou registrado, sempre foi autônomo. Ou fazia sapato, ou vendia carro. Eu tinha 1 ano de carteira, mas lá no Paraná, que eu trabalhei em Goiânia 1 ano. Não chegou nem bem 1 ano. Aí quando eu entrei na Yakut, Pra mim não de fez tanto falta ele nada. falar, eu comecei a pagar o Viu, NDS. pra né? mim não fez falta Aí eu nada. consegui aposentar. Tá bom, tá bom. Mas senão não tinha aposentar até hoje, porque eu tenho 1 ano só de carteira. Por quê? Só 1 ano. A turma da cabeça do ser humano, a maioria, não todos, mas não funciona. Os caras trabalham por conta e não pagam nada. Aí como é que vai aposentar? Não vai aposentar. Como é que você vai querer as coisas se não tem direito? E essa aqui estava vendendo iogurte na rua, o carrinho falou,
paga um carnê aí, vocês pagam um carnê, que amanhã vai fazer falta amanhã. Eu Tá trabalhei obrigado a 22 pagar o anos, carnê. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual a escolaridade de vocês? E eu, A senhora até que ano? eu Quase tô nada. terceiro ano. E a senhora? Eu dona também, Maria? acho que se eu fiz foi terceiro Pode ano. não, Se eu fiz. Eu trabalhei na Cobrec, foi a Cobrec na época a gente exigiu estudar, nós saímos da Cobrec, estudávamos numa senhora que dava aula para nós lá, quando a Helena saiu, eu não formei nada, mas eu também não tive inveja de certos cidadãos aí que hoje não sabe bater a borda, não sabe nada. Você perguntar para os caras hoje quanto que é 5 vezes 6, 6 vezes 5, eles não sabem. 8 vezes 7, 9 vezes 7, quanto que é? Não sabe. 9 vezes 7, como que é? 63, 63. Ah, 63. Aí, até eu nem sabia quanto era 9 vezes 7, seu Lorival. Quanto que é 8 vezes 7? Isso que eu sou bom de conta de cabeça, hein? Então, quanto que é 8 vezes 7? 54? Não, 56. Ah, 56? Sou ruim de conta. 9 vezes 8, quanto que é? 72. 7 e 8 Acertei uma. E 8 vezes 9. 72. Então, Ah! Ai, vai querer estudar agora? Vai querer cobrar a tabuada de mim? eu trabalhei na EMA, daí no Museu de Fábio Aberto, e estavam uns rapazes lá fazendo estágio, sabe? Os caras com a calculadora na mão. Na minha época era na tabuada. Tabuada, fazer conta de dividir na mão, quatro números na chave, 5 números na chave, tirar a prova, multiplicar, somar. Eu na matemática eu era bom na escola. Outras coisas não, mas na matemática eu fui bom. Agora em geografia e outras coisas aí eu era meio bananão, mas na matemática eu dava lição para. Seu Lorival, a minha mãe também, ela mal sabe assinar o nome dela, tem dificuldade para assinar o nome. Ela sempre teve comércio e ela vendia as coisas. E eu lembro que ela escrevia para dificuldade as e fazia as contas tudo de cabeça. Meu padrasto tem 4ª série também. Ele desquadrinhava uma casa, qualquer projeto que você dava na mão dele, desquadrava e construía uma casa, fazia telhado, sem ter estudo. Hoje, preza-se muito por estudo, preza-se por uma faculdade, por uma pós-graduação, por um MBA, um tanto de coisas que a gente não precisava naquela época. Naquela época você precisava ter disposição para trabalhar. Com certeza. E as pessoas sobressaíam porque a inteligência é pertinente de cada um, a sabedoria é pertinente de cada um, né? Mas hoje se exige muito de um jovem. Um filho seu, o orgulho de um pai, o que o pai quer, ele quer dar uma faculdade para o filho dele hoje. Ele quer que o filho faça uma faculdade. Mais fácil que anteriormente mas também é difícil para fazer faculdade hoje, porque você tem que pagar. Mas são tempos diferentes. Então vocês conheceram a Morada do Sol em 79, 82, 81 o senhor veio para cá. Pegou todo esse período que não tinha asfalto, que você tinha que andar de bicicleta, porque para trabalhar nas empresas também não tinha ônibus fretado, não tinha van. Não. Ou era ônibus ou bicicleta para trabalhar? Eu ia de a pé, uma das duas. Chuva, chovendo, fazendo sol. Isso eu lembro, que ele amarrava uma sacola em cada pé e subia por causa do barro. E subia trabalhar. Aí chegava lá pra cima, ele arrancava a sacola. Meu pai era analfabeto, tinha boteco, meu pai não sabia se era o nome dele. Mas o velho na conta era bicho feio. Ele tinha boteco, era uma circungentalhada, mas saiu para trás. Na matemática era difícil. Não sabia nada. Naquela época ele tinha uma venda, né? Tinha. Uma venda. Só na venda, lá no Paraná é venda. Venda, né? Venda. Venda dos Coringa. Vai na venda pegar não sei o quê. A gente fala dos Coringa, estou em Coringa, os Coringa, lá na Jamaica. Vocês conhecem Jamaica? Você não conhece muito Já ouvi falar dessa Jamaica aí. Então, naquele tempo lá tinha lá café, tinha de tudo lá. Hoje diz que faz tempo não vou mais lá. Hoje é só cana, esses negócios aí, acabou tudo. Ô, Dona Maria, do que a gente conversou aqui, o seu Lorival queria que a senhora ficasse cuidando das crianças, dos filhos, né? E hoje? Hoje sei que a senhora vai na 12 de junho, que a senhora vai viajar, vai para Foz do Iguaçu. Tudo é bordel por aí. Mas como que é isso hoje, hein? Mudou assim depois de tanto tempo. Eu entrei na terceira idade e daí eu comecei, né? Porque minha mãe também já ia na terceira idade. Daí eu comecei a ir e aí os passeios que tem, se dá para mim ir, eu vou. Ele não vai, né? Tem lugar que a gente vai que ele não consegue andar. Ô, seu Lorival, mas sabe qual que é a parte boa? Você não precisa ter ciúmes. Não tem homem na terceira idade, não tem homem nos grupos, gente, só vai mulher. Mas isso aí, lógico, assim, negócio de ciúme, isso aí é um negócio que. Foi, né? Já. Cada um de maior, cada um vê o que ele quer. Mas naquela época o senhor tinha. Não, naquele tempo o sistema era outro. Ah, tá. Naquele tempo os caras querem arrumar filho, a mulher. Hoje não, hoje eu tenho uma neta. Eu ajudei minha neta na escola, levava tudo que eu ajudava, eu podia ajudar, que eu estava aposentado, fazer coisa.
Antigamente quem tinha os filhos, para quem criava era a mãe. Hoje Mas não. hoje as coisas mudou, né? As coisas Casa aí, quem assume é a sogra ou o sogro, a avó que tem que tomar de conta, que vão trabalhar, os dois vão trabalhar, que eu conheço um amigo meu aí que tem 5, 6 netos, e as filhas trabalham, não trabalham, e a carga fica para a avó. Eu olhar, vai para a escola, vem É que buscar. hoje tem uma grande diferença, tem uma grande diferença dos tempos antigos, é que hoje a gente tem as creches, né? É. Então a criança vai para a creche, ela pode ir a partir dos 4 meses. É, Então Laura muitas mesmo foi, mães, né? muitas mães deixam os filhos na creche já com 6 meses, 1 ano. A minha filha teve uma oportunidade, eu achei muito assim da parte dela, acho que agora com a segunda filha dela, minha segunda netinha, ela tinha um emprego bom. Ela saiu do emprego para ficar com a minha netinha. Até 1 ano e 2 meses ela ficou cuidando da minha netinha. Depois ela voltou a trabalhar. Aí a menina foi para a creche, aí é o que você falou. A sogra dela que pega as duas, que uma tem 5, outra tem 2 anos, que pega as duas. E à tarde o meu genro passa e pega e vai para casa. Então essa é a diferença de hoje. Hoje você tem uma qualidade nas creches nossa que a gente não tinha quando era criança. Eu lembro quando eu ia estudar, até minha mãe, os cadernos eram encapados com capa de revista, aquelas revistas, aquele papel simplesinho. Hoje as crianças na escola, eles ganham tudo, recebe bolsa, recebe camiseta, até tablet eles recebem hoje para estudar, diferente do tempo nosso. Então essa é a questão da evolução que é natural e vai existir sempre essa evolução. Lá na roça, quando eu era moleque, eu lembro, meu pai trabalhava na roça, quando nós ia de manhã para a escola, não chegava a moçada e ajudar o pai na roça. Levar a moça para ajudar o judicado de noite. Na rua não, lá batendo perninha aqui. Porque hoje as leis assim, o cara não pode trabalhar com gente de 14 anos, mas pode ficar na rua só dando porcaria, fazendo porcaria para a rua aí, ele não pode trabalhar. Porque tem mulher com 13 anos, 12 anos, ele ajudar o pai. Eu posso ajudar o pai. Estudar de noite e a minha mãe pegar a carta Tabuada do Povo, eu lembro, não sei se você conhece a Tabuada do Povo que tinha um livrinho. Minha mãe sentava nós, eu e meu irmão. E minha irmã sentava ali no banco, porque tudo lá é banco, naquele tempo era banco. Tinha sofá. Pegava a prematória. A cama era aquela cama de mola? Você colocava um colchão de palha. De palha. Tirava o nó, e fazia um barulho danado, né? E as casas eram de madeira também, né? Tudo de madeira e barro. Tudo era de madeira e barro. Viu? Aí minha mãe, de noite, de uma lição nossa, que nós descisados em coisa, tinha palmatória. Eu apanhei lá, porque não é palmatória, sabe o que é palmatória, né? Eu apanhei aquilo lá. Minha mãe pegava na minha orelha, porque eu tinha dificuldade para aprender. Eu usei muito caderno de caligrafia. E mesmo assim a minha letra é horrível hoje. Hoje pior ainda, porque tenho 4 mandados de vereador, então tudo que chega para mim só eu assino. Agora tem um tal de assinatura digital, nem assinar eu assino mais. É tudo digital. Então eu desaprendi de escrever, mas porque eu sempre tive dificuldade para escrever. Então ela ia me ensinar, de repente eu também. Mãe, o pescoço dos outros tá doendo, mãe. Ainda bem que é dos outros, né? O seu, se for seu, tudo bem, mas dos outros não tem problema doer, então não. Escreve aí, moleque. Toma um puxão de orelha, Mas eu agradeço a educação que a minha mãe me deu, porque se eu sou o que sou hoje, eu devo a educação que ela me deu. No jeito dela, no estilo dela, hoje a gente desaprova, por causa de tudo que foi mudando com o tempo, né? Você imaginar que você dá uma cintada num filho hoje, não pode dar uma cintada num filho, não pode, às vezes fazer uma correção. Mas a gente apanhava na época, no bom sentido, né? Até estranho, a gente apanhava. A mãe corrigia a gente, né? E eu agradeço a ela por hoje ser o que eu sou. E aí, beleza, morar só 85, 82, vocês vieram pra cá e foi crescendo. Vocês acompanharam esse crescimento, como que foi? Vocês lembram? Quando veio o asfalto, quando chegou as escolas, a água, porque a água sempre teve, né? Mas era mais difícil. Sempre teve, água sempre teve. O asfalto vivia uns poucos, né? O asfalto vivia uns poucos, né? Antigamente, vinha de... Cada época saía um pouco na rua, saía indo pra lá. Depois eu morava ali, depois saiu o Tranqueiro do Neves ali também, né? Aquele bairro ali, ali era só mato, né? Ali do Tancredo até chegar lá onde a minha irmã mora hoje, que é no Remilzop, era só mato. Eu lembro até hoje que a minha irmã casou e entrou ladrão na casa dela
E pelo trio do mato nós achamos até presente dela no meio do mato. Ali. Presente? É, os presentes do casamento que roubaram. Ah, roubaram os Roubaram a casa presentes. dela. Aí nós andamos tudo ali onde é agora ali o São Francisco, era só mato. E nós foi na casa dela, o dia que entraram na casa dela, e eu sei que nós achamos acho que 2 presentes no meio do mato ali. Era só mato mesmo. Já, como mudou, né? Bastante. Mudou E você muito. tinha um problema aqui também, namorado só naquela época, como as construções eram feitas devagar, você não pegava uma casa e terminava. É, E muitas a turma pessoas roubava. vinham de fora, de São Paulo, para construir. E deixava lá a casa com aquelas madeiras, quando chegava no outro dia não tinha Não nada, tinha né? nada, é. Levava as coisas embora. Tijolo, Por negócio. isso que hoje a gente fala que, aí também é da evolução, que a cidade nossa é uma cidade segura. Naquela época você não tinha tanta segurança, você não tinha tanta polícia, você não tinha câmera, você tinha muito mais pessoas que morreu fulano de tiro, de facada. Hoje acontece pouco disso. Então a gente viveu um tempo difícil aqui na Morada do Sol, mas só que era um tempo gostoso. Era um tempo gostoso, não sei se é por causa da origem. Seus pais são de onde? Taiobeiras. Eu acho que a origem ajuda muito nesse sentido, né? Quem veio do Paraná, quem veio de Minas, porque estava acostumado com serviço pesado. Você falar em roça, hoje ninguém sabe o que é roça. Você arrumar um cara para trabalhar para construção, um servente, você não acha mais. Você não acha um funileiro, você não acha um serralheiro. Então eu não sei como que vai ser lá na frente, daqui 10, 15 anos, quem que vai fazer as casas, quem que vai trabalhar nas empresas. Eu acho que a gente viveu um tempo bom e eu sou grato por isso, que eu acredito que vocês também são, né? É, né? A gente lutou e conseguiu alguma coisa, porque pior você veio lutar e não conseguir nada, aí é difícil. Tem muitos aí, coitado, que, sei lá, se é planejamento que quer, ele não, fica ali, para ali e não sai dali. Não sai dali. Então eu acho que assim, o ser humano ele tem que trabalhar para ir para frente, não para trás. Às vezes cai, mas consegue levantar, porque às vezes as coisas a dificuldade também vem, às vezes vem, passou por um momento ruim, dá uma atrapalhada, mas ele não pode baixar a cabeça. Ele tem que erguer e Tem que seguir em frente. frente. Tudo que você consegue na vida tem que ter vontade. A questão de ter vontade, de Deus dando saúde pra gente, você consegue. Eu ia falar para o senhor deixar, a gente está encerrando, eu ia falar para o senhor deixar uma mensagem, o senhor já deixou a mensagem. Agora eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem, dona Maria. Depois a Nalva vai falar também um pouquinho, Ai, que mensagem. porque eu tenho certeza. Você tem um neto? É um neto ou uma neta? Neto. Uma netinha, quantos anos? 17. É sua filha? Minha filha. Ah, 17, já achei que tinha uns 7, 8 anos. Certo? Eu ia falar que eu ia falar com a sua neta lá na na frente, ia escola. ver essa filmagem aí, Tá estudando. ia ver tudo que a avó passou lá atrás, mas ela vai ver. Tudo que a avó e o avô passou para chegar aqui hoje. Ela é estudiosa, Ela, está estudando. ela gosta de estudar. É. Né? Nossa. E eu cuidava dela desde os 6 meses, né? É. Buscava na creche, na Ravagem. Nós dois buscávamos, porque Aí eu, dirijo, então, eu né? levava ela para tudo quanto é evento, Levava eu pra levava pra lá, fazer natação na Califórnia. buscava, ali no SESI ali mesmo. Só que eu fiquei só numa neta. Aí E acho que fala- vai ficar só nessa. Deixou uma mensagem para. Pode ser para a neta, para as futuras gerações que vão vir. O que eu vou falar? Fala da vida, fala dessa Não, alegria a que gente a senhora tem agradecer hoje. Tudo, né? Tudo que a gente tenha hoje. Agradecer a saúde, tudo. E a neta, que eu só vou ficar na neta uma só mesmo. E tudo de bom para vocês tudo. Tem um solteirão aí que não quer casar, não casou até agora, ele vai Eu casar. sou né? filho único também. Isso é E você, Nalva? Então, como a gente está falando deles, né? Eles me ajudou muito, né? Eu como nora, né? Tenho uma gratidão imensa pelos dois trabalhadores, né? E para mim trabalhar também, eles me ajudaram muito, né? Teve a questão da creche, né? A prefeitura, ela foi para a creche por 4 meses. Eu trabalhava na São Vicente, né? Que é uma Sim. São Vicente, que hoje é Vicente Calçados. Eu trabalhei muito, 14 anos lá. E eles, né, me ajudaram muito mesmo. Então, assim, eu acho que família é isso, né? Família, eles me deram esse exemplo, meus pais, né, me deram esse exemplo de família. E é isso que é a mensagem, né? Família é isso, é você se ajudar, é você se cuidar. E espero que a minha filha também siga esse caminho, né? De E vai seguir. gratidão. Vai seguir, com certeza.
Aproveitando a oportunidade, parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, que Deus abençoe vocês, que vocês são diferentes. Quando a gente ouve você falar da filha, ela falar da neta, a mulher tem essa diferença no amor, é um amor diferente. Não que o pai, o seu Lorival, não ame, mas vocês amam de forma diferente. Os filhos e tudo que vocês fazem é com carinho, é diferente do que os homens fazem. Tem um Dia do Homem também, meu senhor Lorival, mas só 15 de julho. Fica o parabéns antecipado. Isso aí, né? Gente, Não, nosso dia é todo dia. Eu acho que o dia é nosso dia. Tem que levantar e no outro dia é nosso dia. Agora você ficar aí parado aí, não vai arrumar nada não. não vai ser dia. Não vai ser dia. Então é assim, eu acho a pessoa, o ser humano, ele tem que provavelmente ajudar alguém que precisa, se ele pode ajudar. Nunca deixar de você vê coisa que para melhor, não para pior. E às vezes você vê muita coisa também que ninguém está um com o outro, não tem nada aí. Aí não precisa de ninguém. Às vezes os caras que têm dinheiro, ele acha que não vai precisar de ninguém. E eles vão precisar dos outros. Porque se ele tem dinheiro, mas tem uma coisa, tem alguém que faz a coisa para ele. Sim. Se ele não tiver, quem vai fazer? Então todo mundo precisa. A gente não consegue viver sem o outro, né? Não, com certeza não. Vai Mas sempre precisar de viu, alguém. mas tem muitos aí que eu vejo aí, as cabeças deles não funcionam muito bem. Eles parecem não, se isso aí não precisa de ninguém. Mas é isso, é a vida que segue. Agradecer a Dona Maria, agradecer a seu Lorival e agradecer a Nalva por essa oportunidade da gente conversar um pouquinho, saber um pouco da história deles, falar um pouquinho da Morada do Sol. E eu tenho certeza que foi muito bom. Obrigado, viu? Nada. Deus abençoe nós todos. Com certeza. Amém. Todos se sentem em casa com amor e carinho. Morada do Sol, o bairro do amor, onde as pessoas se encontram e a amizade é a lei. Com Hélio